A oferta de investimentos imobiliários em Santa Catarina atraiu milhares de clientes de várias partes do país. A promessa era comprar imóveis de forma coletiva. Depois que os apartamentos eram alugados ou vendidos, os lucros seriam divididos entre os donos. Mas quem entrou nessa ficou no prejuízo. O dono do negócio morreu, deixou dívidas. E a suspeita é de que tudo não tenha passado de uma pirâmide financeira que arrecadou mais de R$500 bilhão. Uma oferta aparentemente segura. Ser dono de imóveis de luxo no litoral catarinense. Por trás do negócio de sucesso, o empresário que só contava vitórias. Saber que eu alcancei o primeiro milhão mediante várias pessoas que não conseguiram chegar nesse patamar, então, curto espaço de tempo, me deu uma sensação de poder muito grande. Tanto poder ajudou Márcio Ramos a convencer clientes a aplicar dinheiro na empresa dele. A promessa era de investimento com retorno de até 4% ao mês no mercado imobiliário. Eu fui seduzida, por um investimento, no mercado imobiliário, por uma pessoa que tinha um know-how. Os juros que eu não achava absurdo, Não era os juros a 6%, a 10%, era 1,99%. Ele era alto para alguns padrões que a gente tinha, mas não eram juros absurdos. Por quase 4 anos, muitos clientes receberam os seus investimentos rigorosamente em dia. A minha rentabilidade, ela sempre aumentava certinho dentro dos dias que eu tinha investido capital, então sempre estava certo. Mas os clientes descobriram da pior forma que a trajetória da empresa de investimentos tem muitos mistérios e um rastro de dúvidas, mentiras, morte e prejuízos. Cidade de São José, Santa Catarina. Foi aqui que Márcio Ramos fundou a empresa VR Brasil Patrimonial, uma consultoria de investimentos que também oferecia aos clientes cotas em empreendimentos imobiliários. Por exemplo, um apartamento, geralmente em hotéis, era comprado por várias pessoas. Cada uma tinha direito a uma cota de acordo com o valor investido. O rendimento que vinha de aluguéis ou das vendas era distribuído entre os investidores. Lisandra, que mora no Rio Grande do Sul, viu que era um bom negócio. Durante 2 anos, recebeu da empresa todo mês o que a VR Brasil prometia. Mas a história mudou em abril deste ano. Esperei 24 horas, não teve o depósito, daí no outro dia eu mandei um áudio e disse para ele, olha, a minha parte eu fiz quando eu contratei, agora eu quero que tu cumpra a tua. Eu quero o meu dinheiro depositado em 1 hora na minha conta. Esse professor também acreditou nas promessas da VR Brasil. Como os pagamentos eram regulares, se demitiu do trabalho, investiu todo o valor da rescisão e ainda colocou mais o dinheiro do pai dele. No final de 2021, eu consegui levantar essa grana, recebi uma rentabilidade. Vendi um apartamento que eu tinha e consegui botar esses 200 mil. Lisandra e o professor ficaram indignados quando começaram a cobrar a VR Brasil. Os 2 gaúchos receberam uma desculpa surpreendente. A empresa usou a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul para justificar a falta de pagamentos. A VR estaria ajudando os clientes que perderam tudo. E ele disse assim, Lisandra, tem pequenos empresários que precisam desse dinheiro para dar empregos. Ou seja, eu ainda entendi como, tu está sendo egoísta. No grupo de aplicativo de mensagens dos clientes do Rio Grande do Sul, no entanto, ninguém confirmou ter conseguido fazer os saques. Esse rapaz foi um dos que tentou. O vendedor tinha investido um terreno e a casa em que ele morava na região metropolitana de Porto Alegre. Não era nada, como eu falei, absurdo, extraordinário, que poderia achar que era uma pirâmide financeira na época, Não cheguei a desconfiar, porque era a minha fonte de renda, eram os rendimentos. Hoje eu estou sem renda para pagar o aluguel, pagar água, pagar luz. A situação ficou ainda mais dramática para os clientes no dia 16 de maio de 2024. O dono da empresa e único administrador da VR Brasil Patrimonial morreu aqui em Florianópolis. Mas os fatos que aconteceram antes e depois desse acidente fatal levantaram suspeitas entre os clientes. 24 horas antes de morrer, Márcio
fez uma compra milionária. Adquiriu cotas de um hotel em construção aqui em Santa Catarina por 50 milhões de reais e ofereceu como pagamento 21 imóveis. Além disso, a empresa só comunicou a morte numa postagem nas redes sociais um dia depois. Os clientes não puderam acompanhar o velório e o corpo de Márcio foi cremado. As preocupações dos investidores aumentaram ainda mais porque uma semana depois que o Márcio morreu, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. A câmera de segurança mostra uma motocicleta que trafegava por uma rua e subitamente bateu contra o muro, de frente, sem ter derrapado ou sido fechada por outro veículo. O atestado de óbito foi emitido 4 dias depois. O documento informou que a morte foi no local, por politraumatismo. O atestado também confirma a cremação. A viúva de Márcio pediu que a justiça permitisse a ela acessar as contas da empresa do marido no exterior, mas teve o pedido negado. Procuramos por Monique Baumgarten em 2 endereços dela em São José, na Grande Florianópolis. Em um deles, o porteiro confirmou que ela mora lá, mas não aparece faz tempo. Faz tempo que ela não tá aí? Não, faz um tempinho. O velório durou meia hora, foi das 7h30 às 8 horas da manhã, foi fechado, que não tinha no máximo 20 pessoas. Na certidão de óbito foi omitido que ele tinha filhos, inclusive ele tinha um filho menor, foi omitido que ele tinha patrimônio. Então são muitas coincidências. Inclusive eu comentei isso com o meu gerente e ele disse que eu estava delirando. 7 dias depois da morte, o advogado Ângelo Coelho pediu na justiça a recuperação judicial da VR Participações. Isso significa que a empresa pede autorização do judiciário para apresentar um plano de pagamento das dívidas. A empresa de Márcio Ramos captou com os clientes 600 milhões de reais. No pedido de recuperação, o advogado admite que o dono da VR Patrimonial cometeu sucessivos erros que prejudicaram ainda mais o caixa cambaleante da empresa. O advogado Ângelo Coelho não atendeu nossas ligações. A justiça ainda não se manifestou sobre o pedido de recuperação judicial. Lisandra contratou uma advogada na tentativa de ter o patrimônio de volta. Para a surpresa delas, as contas bancárias da VR Patrimonial têm apenas R$7 mil e o número de imóveis soma 5 milhões de reais, bem longe dos 600 milhões que os clientes investiram. Foram localizados alguns imóveis e na certidão de óbito não vem arrolada a existência de bens, né? Vem alegado o desconhecimento de outras informações. Então, neste momento, nós não conseguimos apurar. Apenas o que foi alegado pelo advogado da empresa é que o inventário dele seria negativo. Os clientes também descobriram que Márcio Ramos não poderia vender as cotas imobiliárias porque não tinha registro na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, órgão que autoriza a operação no mercado. E mais, a empresa nunca repassou nenhum documento que comprovasse que os investidores eram donos dos investimentos. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso. O Ministério Público do Estado não quis se manifestar. Já o Ministério Público Federal também investiga a abertura de um banco irregular que teria sido feita por Márcio Ramos. Em 2022, eles apresentaram esse aplicativo do banco. Tu ia ver o teu capital e acompanhar os rendimentos e solicitar o saque. A VR Brasil está de portas fechadas. 2.341 vítimas em 7 estados e no Distrito Federal aguardam uma solução urgente. Hoje eu não tenho de onde tirar para colocar o alimento para dentro de casa para a família. Hoje eu vejo que eu fui enganado. Eu tenho quase 50 anos e eu caí num golpe. Hoje eu posso te dizer, eu caí num golpe e isso é muito triste.